você, amigo e amiga internauta que acompanha o Noticidade. Estamos chegando com mais uma edição aqui do nosso podcast. E hoje vamos conversar com a secretária municipal de saúde aqui do município de Sidrolândia, Vanessa Prado. Vanessa, seja bem-vinda, prazer estar contigo. Bom dia a todos os nossos telespectadores, bom dia Douglas, é sempre uma grande satisfação estar com você aqui, poder falar de saúde, não somente com você, mas com todo o nosso público, né? E dizer sobre os avanços, sobre os desafios que a gente tem nessa pasta tão importante para o município de Sidrolândia. Maravilha, lembrando a você, amigo internauta, que nós estamos ao vivo aqui pelo Facebook e se você quiser deixar aí a sua mensagem ou o seu questionamento, a sua pergunta, fique à vontade. Estamos ao vivo, sempre em nome da Eforte Incorporadora, do Nutri Mais Atacado, da IVR Net, do restaurante Que Delícia, da Global Produtos Agrícolas e também da Guri Home Center. Vanessa, a Secretaria Municipal de Saúde foi destaque aí estadual, né, na 11ª Mostra MS Aqui Tem SUS, um avanço muito importante aqui para Sidrolândia, um destaque estadual, mostrando aí que a saúde de Sidrolândia está no caminho certo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de como que foi essa premiação aí, esse destaque estadual. Então, o próprio nome diz, né, é a 11ª Mostra de práticas exitosas em saúde do estado de Mato Grosso do Sul e a nacional. Então é importante destacar que esse projeto ele acontece em território estadual, ele acontece entre os 79 municípios de todos os estados brasileiros viveram esse momento e os melhores projetos do estado, eles vão então para a nacional representar o estado e concorrer também na nacional por premiação. Sendo a 11ª mostra, e Sidrolândia participando pela primeira vez, não tem como nós não ficarmos felizes e gratos, não somente pelo município, o que significa pelo município, né? A gente ter ficado aí com 3 projetos, nós apresentamos 10 projetos, dos 10, 3 projetos entraram para a classificação estadual e estamos nos preparando, nos organizando para a nacional, enfim. Você tem 3 projetos exitosos, ou seja, que apresenta práticas de saúde realizada no município, com resultados para a população, com destaque estadual e nacional, é um feito, né, Douglas? Então, é a primeira vez que o município participa, os profissionais de saúde foram motivados, apoiados, o nosso prefeito apoiou desde o princípio a participação do município e foi muito importante. Daí a realização do seminário também, nós fizemos ali uma exposição dos folders, dos banners com os projetos que foram para o COSEMES, né, que é o Conselho de Secretários de Saúde, o Conselho Municipal do Estado do Mato Grosso do Sul, que representa essa organização do evento em nível estadual. Então eu estou muito feliz pelos meus colegas, parabéns a vocês, o projeto dos agentes comunitários, é um grupo de profissionais que elaboraram, a Carla, que é agente comunitária, representa e apresentou o nosso ambulatório do climatério também, com destaque, com uma premiação de mérito, e a assistência farmacêutica, foram os 3 projetos que se destacaram e que foram premiados nessa mostra. Eu acredito assim, Vanessa, que além desse destaque, né, estadual, destaque nacional que a saúde recebe, acho que o principal destaque está no povo, né? E o termômetro que a gente usa são as redes sociais, né? Outro dia eu vi num grupo aí desses brechó, né, a pessoa criticando, né, o atendimento na UPA. E eu fui ler todos os comentários ali, acredito que 80%, 90% dos comentários eram positivos, de pessoas testemunhando, dizendo que foram bem atendidas. Inclusive, um médico ali entrou também nos comentários, se colocando à disposição da pessoa para, no próximo atendimento, resolver o problema. E eu achei isso assim muito bacana, né? A gente realmente vê, né, que a saúde em Sidrolândia, ela está no caminho certo. Porque em outras gestões, em outros governos, né, a gente já trabalha aí nessa área há bastante tempo, né, a gente via que realmente havia uma enxurrada de críticas, né, e nessa gestão a gente vê que realmente isso não está acontecendo. São críticas pontuais, uma ou outra ali, claro que você não vai conseguir agradar todo mundo, né, mas acredito que a saúde do município está no caminho certo, né, Vanessa? Como que você avalia isso? Foi bem importante você fazer essa colocação, Douglas, porque como que a gente tem trabalhado?
nós temos debatido saúde internamente na gestão e junto com os nossos colegas que ficam na ponta, que fazem diretamente a assistência para a população. Existe um movimento muito forte que foi promovido através dessas ações de educação permanente no SUS, que inclusive eu tenho sempre falado que todas as ações que a gente desenvolve no âmbito do sistema público de saúde são preconizados, são normatizados, são elaborados e são instituídos para o funcionamento da rede pública de saúde. Então a gente não está trazendo nada novo, a gente está implantando o Sistema Único de Saúde no município de Sidrolândia, usando esses componentes, usando esses recursos que o próprio sistema disponibiliza. E a educação permanente é uma deles. Nós somos o primeiro município do estado que implantou efetivamente o Núcleo de Educação Permanente em Saúde, que é um departamento, né? Um componente, tudo que tem dentro do SUS, da rede pública de saúde, nós chamamos de componente. Ele é um componente que traz e fomenta o desenvolvimento profissional, o aperfeiçoamento do profissional para a melhoria da prática, ou seja, para aquele serviço chegar com qualidade para a nossa população. E a gente vem aplicando nada mais, nada menos que esses recursos que existem dentro do próprio Sistema Único de Saúde. E os meus colegas, os nossos colegas, os profissionais de saúde já entenderam que o que a gente faz, é o que a gente vinha conversando inicialmente, antes de começar o nosso podcast, cuidar da vida das pessoas. O bem mais precioso é a vida de cada um de nós. Ninguém quer adoecer, ninguém pede para adoecer. Então, quando a gente começa a discutir saúde na sua razão de ser, da essencialidade do cuidado, entendendo o que fomenta e entendendo principalmente, que isso fique claro para a nossa população, como nós chegamos até aqui, o sofrimento e as vidas que se perderam, porque nós sabemos que no Brasil, que foi esse país que foi pioneiro, né, em institucionalizar um sistema de saúde público, que a gente conhece a história do SUS, o tanto de vidas e o tanto de pessoas que sofreram para a gente ter esse sistema de saúde público hoje. É perfeito? Não é perfeito. Como nada é perfeito na vida. Tudo vive em processo constante de aprimoramento. E o SUS, por muitos mandatos aí de governos federais e por muitas questões políticas, nós sabemos disso, sofreu várias interferências. Então, vários gargalos, desvios de recurso, aplicação indevida de recurso, não só no município de Sidrolândia, em todo o território nacional. Porque quando você vai para os espaços além do município, ou seja, para os espaços de debate estadual e nacional, você percebe que os enfrentamentos que a gente tem em Sidrolândia são enfrentamentos de vários municípios. O município, ele fica com a maior parte da despesa da saúde. O financiamento ainda não é ideal. O governo federal ainda precisa discutir muito a questão do financiamento. A gente tem discutido muito, inclusive, isso com o governo federal, porque nós já provamos em número, como eu falei anteriormente, em números que a nossa produção, ou seja, o nosso número de pessoas que usam o nosso sistema de saúde é muito maior do que essa população que o IBGE publicou. Nós fizemos aí nesses 4 meses 440 mil atendimentos em saúde, Douglas. O ano passado, em 8 meses, eu havia apresentado em uma reunião 447 mil. Olha a proporção. Nós temos um indicador importante que mostra que cada um dos nossos pacientes tem acessado, em média, 6 vezes o serviço de saúde. Então, para quem debate, discute saúde, sabe a complexidade disso. Então, a gente já provou junto ao Ministério da Saúde que a nossa demanda é muito maior do que o nosso financiamento que a gente recebe hoje. E a gente tem provocado o governo federal a rever esse financiamento. Então, sempre fica para o município essa parte maior de despesa. Então, o município de Sidrolândia hoje, nessa gestão, tem aplicado muito mais do que o índice constitucional, que é 15%. Nós temos aplicado mais. Para quê? Para ofertar qualidade de serviço, para ampliar serviço. Então eu vejo sim que a gente tem evoluído bastante, mas principalmente na parte humana. Porque quando o profissional de saúde ele entende que ele toca a vida todos os dias e que o posicionamento dele na assistência, na unidade básica, na unidade de urgência e emergência, na rede hospitalar, em toda a rede de saúde, é fundamental para esse cuidado qualificado, a gente consegue mudar uma cultura, que é o que a gente vem trabalhando junto aos nossos colegas. Isso
teve aí o resultado na amostra do comprometimento. Mais uma vez, parabéns aos nossos profissionais. O comprometimento, a vontade de fazer diferente. Você sabe que muito vai do humano, você querer fazer diferente, né? Mas principalmente a posição do nosso prefeito. E entender, em ter esse compromisso com a população cidadãoense, com a nossa população, de oferecer uma saúde de forma responsável e comprometida com a qualidade de vida da população. Certo. Vanessa, algumas pessoas têm reclamado sobre o encerramento do horário estendido do posto central. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o que aconteceu. Primeiramente, é preciso a gente registrar, né, e eu aproveito a oportunidade, que essa interrupção, ela é temporária. Nós não sabemos como que vai vir esse formato. É uma resolução estadual, o programa horário noturno, na atenção primária à saúde, na unidade básica de saúde. Então, existia um financiamento estadual para esse programa, né? Ele vai ser encerrado agora, justamente no momento político, no período político, que a gente vai passar esse ano, e vai ser rediscutido. Então provavelmente virá um novo formato. Então todos os municípios que têm unidade básicas, que têm adesão a essa portaria e recebem esse financiamento, vai ter essa interrupção, porque nós não tínhamos programado, não havia sido informado que isso ia acontecer, e foi informado recentemente numa reunião. Então a gente não tem condição hoje de assumir 100% do custeio desse serviço, porque nós já temos os outros serviços que a gente custeia 100%. O CERTEA é custeado 100% com recurso próprio. E aí nós vamos interromper até que seja publicado um novo edital, porque provavelmente vai vir, é um programa importante para o Estado, para os municípios. Então a gente discute isso junto ao Estado, todos os municípios. E aí, quando vir essa nova resolução, a gente já está pronto para fazer adesão novamente e continuar no formato que o Estado vai propor para a gente. Maravilha. Para você que está acompanhando aqui, estamos ao vivo com a secretária municipal de saúde, a Vanessa Prado. Lembrando que você pode também participar conosco aqui. A Aparecida Severo está bastante descontente aqui, Vanessa. Ela diz que está sem a medicação dela há 2 meses. Tem alguma coisa, ela não disse aqui qual é a medicação, mas está havendo algum problema nesse fornecimento de medicamentos ou não? Bom dia, Aparecida. Obrigada pelo seu comentário. Importante você pontuar. Existem medicações, nós temos dois níveis de assistência farmacêutica. A básica, né? Que é essa medicação que a gente compra para o coletivo. Então, como que funciona a assistência farmacêutica? Aparecida, olha só. Nós fizemos um estudo do processo de adoecimento da nossa população, do que as pessoas estão adoecendo no nosso município, no município de Cidrolândia. Junto com os profissionais médicos, profissionais farmacêuticos, a gente detecta que aquela medicação que existe na Relação Nacional de Medicamentos, ou seja, que é habilitada nacionalmente para aquisição no município ou em todo o território nacional, certo? O que acontece? Ela não supre a necessidade de saúde da nossa população. Então a gente leva essa necessidade para o nosso gestor, para o nosso prefeito, discute e ele autoriza que a gente faça a revisão da relação de medicamentos municipais que podem ser adquiridos pelo SUS. Inclusive, nessa nova relação, nós implantamos o tratamento, né, do climatério, que são a reposição hormonal pelo Sistema Único de Saúde. Mais uma vez, sendo o primeiro município em nível nacional que oferecerá, a partir de agora, o tratamento, a reposição hormonal para as mulheres acima de 50 anos em idade de climatério, totalmente gratuito pelo SUS. Então a gente fez esse estudo, publicou e está fazendo aquisição de medicamentos. Então estão inserindo novos medicamentos. Existem medicamentos que eu acredito que seja o seu caso, que são medicamentos de alto custo, do nível intermediário e terciário. São medicamentos que o município, pontuais, que são necessidades pontuais de pacientes. Então, por exemplo, eu tenho um caso, um processo de adoecimento, um processo que eu preciso de uma medicação diferenciada, porque o meu organismo não precisa, ou a minha condição de saúde necessita de uma medicação muito específica, e essa medicação entra para uma medicação de alto custo. Ela é adquirida por meio da Casa da Saúde. Esse custeio, ele é feito pelo Estado e pelo município.
e também pelo governo federal. Então a gente monta um processo do paciente, Douglas, a gente monta um processo, o paciente procura a Casa da Saúde, que fica do lado da farmácia municipal, aqui em frente à rodoviária, né? A gente monta o processo e manda esse processo para o Estado, e o Estado fornece a medicação durante todo o tratamento do paciente. Enfim, o que pode estar acontecendo no seu caso? E eu vou verificar, eu gostaria que você deixasse o seu contato para a gente, porque a gente já vai chegar lá e já vai verificar o que está acontecendo. Eu fui informada na reunião recentemente, nessa semana que teve do Conselho de Gestores, que participam 79 secretários de saúde, o Estado fez uma apresentação de algumas medicações que estão demorando para chegar na Casa da Saúde Estadual para distribuição para os municípios. Então eu preciso ver qual é a sua medicação e se ela se encaixa. Mas no dia a dia, né, nós não estamos com falta de medicação na farmácia municipal. Então eu acredito que o caso da dona Aparecida seja um caso que seja atendido pela Casa da Saúde. Os medicamentos comuns estão sendo abastecidos normalmente. Inclusive com maior amplitude. Porque com a revisão da Remume nós tivemos nós fizemos compras além daqueles que já são padronizados dentro da Relação Nacional de Medicamentos. Então a gente fez aí, criteriosamente inserimos medicações específicas que são usadas no Certeia, com as nossas crianças atípicas, que são específicas para algumas condições de saúde. Certo. Algumas pessoas relataram dificuldades ali em contato com o sistema de regulação. Teve algum problema nesse sentido? Sim. Nós fomos surpreendidos com o pacote do WhatsApp. Eu também não sabia que existe um limite. O WhatsApp, o aplicativo, nós temos lá os aparelhos, né? Nós temos os aparelhos celulares que são utilizados pela regulação e cada aparelho tem o seu número, então cada número tem um pacote de serviços que nós temos, o nosso celular tem. E nós fomos surpreendidos que o WhatsApp existe um limite para envio de mensagens. E como é um trabalho muito dinâmico, a regulação utiliza muito o WhatsApp para publicação, para enviar mensagens, para encaminhamento e tratativa com os nossos pacientes, nós atingimos o limite máximo do pacote do WhatsApp, né? E atingimos de uma conta, de outra conta, porque a gente começou a utilizar os outros e aí bloqueia por 24 horas. Isso é importante registrar para as pessoas que é o aplicativo do WhatsApp. Não é a prefeitura, não é a Secretaria Municipal de Saúde. E nós já estamos estudando, já está em implantação, já um novo formato de comunicação com a nossa população para que a gente não passe mais por essa situação. E a gente teve problema sim, porque nós não conseguimos contato com o paciente, a gente teve que usar outros números da gestão para ligar para os pacientes e o paciente não atendia, né? Às vezes a gente manda mensagem de outro número, porque aquele que ele comumente vem recebendo mensagens estava bloqueado naquele momento e ele olha e a gente está vivendo muito um tempo de spam, um tempo de golpes, a gente fica receoso, eu mesmo sou muito receosa, né? Vem muito link no nosso celular, vem muita coisa ali, então a gente que já não tem muito prática com a tecnologia, né? Eu falo que eu brinco muito com os meus colegas, eu falo, pessoal da minha idade, que já passou da minha idade, a gente tem mais dificuldade, então a gente fica muito receoso de abrir links ou de abrir mensagens de números que a gente não conhece. Então houve realmente esse problema, mas a gente já está adotando medidas, já está em implantação um novo mecanismo para que a gente continue com o nosso serviço, porque é um serviço que a gente se comunica diretamente com o nosso paciente, Douglas. É um baita transtorno, né? É um baita transtorno, mas nós também fomos pegos de surpresa porque desconhecíamos que nós tínhamos essa limitação. Então a gente foi até entender melhor como que funciona o aplicativo, né? E a gente usou ali os recursos que a gente tinha para não falhar com o nosso paciente. Inclusive essa era uma das propostas do prefeito Rodrigo Basso de deixar, né, todo esse sistema de atendimento da saúde, tanto da saúde como também da educação, mais fácil, né, para que as pessoas pudessem usar da tecnologia para poder acelerar esse atendimento. Então, isso já está sendo feito. Nós passamos esse último ano, eu vou só contextualizar para você os desafios que a gente percorreu nesse exercício, né? No exercício anterior. Então, nós pegamos um município, nós iniciamos uma gestão
no município com várias falhas dentro do processo do Sistema Único de Saúde, A falta de cadastramento de profissionais no CBO, nos órgãos, nos setores responsáveis pelos cadastros, no CNES, a falta de cadastramento de serviços, serviços totalmente irregulares, sem os alvarás, sem os responsáveis técnicos, muitas multas que a gente pagava pelas irregularidades, e isso gerou o quê? O que isso gera para o serviço público de saúde? A perca significativa de produção de serviço, que gera financiamento. Tudo, eu até usei um exemplo anteriormente na rádio, que eu estive conversando agora, que todo o processo de trabalho, existem etapas a serem cumpridas. Se você é um agricultor, você vai preparar o solo, tem o tempo certo do plantio, o tempo certo da colheita, o tempo certo do veneno, não é isso? Para que você tenha sucesso no final. Se você é um artesão, você vai fazer um quadro, você vai fazer uma obra, você tem todo um processo a ser seguido. No serviço de saúde pública é a mesma coisa. Até eu acessar o recurso ou até eu conseguir que o serviço esteja regular, existem etapas a serem cumpridas. E a gente historicamente tinha perdido muito porque não se cumpriam essas etapas, né? O técnico que eu falo, que as pessoas falam muito, Vanessa é técnica. O conhecimento técnico, ele vem justamente para isso, que é o que a gente vinha conversando anteriormente. Ele vem subsidiar a gestão desse avanço. Então, a gente passou o último ano regularizando, com o apoio de uma assessoria, toda essa parte tecnológica da saúde. Ou seja, nós temos vários sistemas. Eu falo que todo mundo tinha que ter a experiência de ficar um dia na saúde. Toda essa estrutura funciona com vários sistemas ministeriais. Nós temos o CIAS, por exemplo, que é o Sistema de Informação Ambulatorial, aonde é lançado, processado e faturado todo o atendimento da nossa rede especializada. Nós temos o CIH, que é o do hospitalar, e nós temos na rede da atenção primária, toda a nossa rede funciona com sistemas que precisam ser lançados, todo o atendimento em saúde feito no município. Existe um ciclo até chegar ao faturamento. Então nós fizemos toda essa reorganização, por isso que nós conseguimos melhorar tanto os nossos números de produção de serviços de saúde. E agora, através da nossa Secretaria de Tecnologia, nós estamos tratando a melhor ferramenta para fazer essa gestão. Então, assim, primeiro a gente arrumou a casa, implantou o prontuário único, regularizou a vida do nosso paciente nos sistemas federais, fez esse alinhamento para agora a gente avançar em tecnologia. Então, nós estamos nesse momento, nessa tratativa para adesão a uma ferramenta tecnológica para fazer a gestão dos serviços de saúde. Maravilha. A Paula Aguilera está participando aqui com a gente ao vivo. Secretária, me responde uma dúvida. Quando os agentes de saúde que passou no processo seletivo serão chamados? Bom, nós iniciamos nesse mês de junho, agora no final de maio e junho, todo o chamamento do processo seletivo de forma ordenada. Eu até vou colocar para vocês uma situação muito atípica que vem acontecendo. Então a gente percebeu nesse movimento de chamamento que muitas pessoas estão sendo chamadas e estão desistindo, não estão assumindo o processo seletivo. Então é chamado por grupos setoriais, então estão sendo chamados grupos, estão tomando posse, sendo feitas as dispensações dos profissionais que estão sendo substituídos pelo processo seletivo, num ordenamento para que a gente não perca no serviço, principalmente a gente que é saúde. Eu não posso fazer uma troca de uma vez de todos os profissionais, porque eu preciso capacitar os que estão entrando. Como eu falei para você, a gente trabalha com o sistema desde a abertura, desde a recepção até a produção, receber, fazer o acolhimento não é só do paciente, o acolhimento também é do profissional de saúde, e a gente tem feito isso em etapas, mas nós temos aí um prazo até o final de junho, para que a gente faça todo o chamamento de todas as pessoas que vão assumir o processo seletivo. Isso está caminhando, graças a Deus, Douglas, com muita tranquilidade, com muita responsabilidade, com muito respeito aos nossos colegas. Certo. Vanessa, o vereador Gabriel Altucar, recentemente usou a tribuna questionando que pacientes
estavam indo às unidades básicas de saúde nos bairros e estavam recebendo informação de que não havia médico e de que eles deveriam então agendar o atendimento. O que aconteceu? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa reclamação aí, sobre isso que o vereador disse em tribuna. Eu já recebi várias colocações em relação aos agendamentos. Que não tem um médico, que o paciente não pode ser atendido naquele dia, tem que ser atendido. Então, assim, várias colocações no serviço. Entenda bem, no serviço, ou seja, isso acontece no serviço para a população. Nós trabalhamos, como eu falei anteriormente, existe uma política nacional de atenção primária à saúde. Existem regras, existem normas, existem leis que organizam o atendimento na atenção primária à saúde. O ano passado, desde maio de 2025, o governo federal lançou um novo modelo de financiamento da atenção primária à saúde. E, na verdade, essa portaria 3.664, ela foi publicada em 2024 e teve um ano para adequação e começou a valer a partir de 2025, com novos indicadores. E, recentemente, um novo indicador, que é o indicador de consultas agendadas. Toda essa organização da assistência na atenção primária à saúde, do atendimento, ele é pensado na qualificação para a população, para o paciente, mas principalmente nos pilares que sustentam a assistência em níveis. Então, pilar da assistência na atenção primária à saúde. A oferta do agendamento, ela vai alinhada ao cuidado do paciente. A atenção primária à saúde é a porta de entrada do SUS, mas ela é mais do que isso. É que o modelo de assistência, o modelo do cuidado no nosso país, isso não acontece só no nosso município, ele foi sempre centrado no papel do médico. E a atenção primária à saúde é o cuidado da família. Tanto é que a equipe da unidade básica, porque a gente fala muito da unidade básica, mas a equipe da unidade básica da saúde é a equipe de saúde da família. É ali que tem que acontecer o cuidado em todos os ciclos de vida, desde o nascimento até o óbito. Então, a vida do paciente acontece na atenção primária à saúde, certo? Todos os programas, me perguntaram um tempo atrás, por que existem tantos programas? Todos os programas são pensados no cuidado da necessidade de saúde em cada ciclo de vida. Então, essa reorganização, ela é necessária para que a atenção primária, ela cumpra efetivamente o seu papel na vida do paciente. O médico, o clínico geral, quando a gente era mais jovem, o clínico geral olhava no seu olho e já dizia o que você tinha, A gente foi habituado. Hoje já existem várias especialidades, a medicina avança o tempo todo. A tecnologia traz muito avanço para a saúde, ainda bem, existem muitos equipamentos, muita tecnologia permeando o serviço de saúde, e isso é muito bom para nós, que somos os pacientes, os usuários do serviço de saúde. Enfim. O agendamento, ele é normatizado na atenção primária à saúde e ele é pensado nesse cuidado. O Douglas tem lá um quadro clínico de hipertensão, uma diabetes, ele precisa estar pontualmente com o seu calendário, como o calendário de vacinação, precisa estar pontualmente com o seu cuidado em dia, ou seja, estar indo pontualmente à unidade, revisitar o seu profissional médico, o médico responsável por ele, correto? Antes, sem o agendamento, isso acontecia de que forma? Você tem que ir na unidade e aguardar, Então, hoje o agente comunitário, a equipe, ela oferece o agendamento ao paciente justamente como uma estratégia para fortalecer o cuidado na atenção primária. Não quer dizer, Douglas, que a pessoa não vai mais na unidade ser atendida. Existe, o encaixe existe em tudo, o encaixe existe em toda a rede, na especializada, na urgência e emergência é o maior exercício, porque você está com um paciente de urgência e emergência, chega um pior, você vai atender aquele. Então, a UPA é a maior prática dessa questão, do porquê que a gente fala de classificação, porque você vai atender sempre o que está correndo risco de vida. Certo. Então, isso vai acontecer sempre. Mas a gente precisa trabalhar, eu creio, isso fazendo uma avaliação como gestora, eu creio que, e a gente já está fazendo também, já fez um planejamento, a gente precisa trabalhar melhor a estratégia de capacitação dos colegas. Então, a gente está esperando receber o processo seletivo. O Estado, a gente já teve uma tentativa com o Estado, a equipe do Estado vem agora no início de julho, final de junho e julho, fazer uma capacitação com todos os profissionais da APS, com todos nós,
envolvendo inclusive a Câmara, porque a gente vai reorganizar a APS, redimensionar a nossa atenção primária à saúde para melhorar o atendimento da população, e vai precisar dos vereadores, sim. Por quê? Porque eles vão precisar junto conosco nos apoiar para que a gente rediscuta esse financiamento da atenção primária junto ao Ministério da Saúde. O Cidrolândia merece mais, isso já está provado. Certo. Vanessa, você falou bastante, né, explicou bastante todo o procedimento, mas a sua linguagem ela é bem técnica, então às vezes dificulta um pouco o entendimento. Não tem... Só para ficar bem claro, o paciente chegou na UBS do bairro, ele vai ser atendido pelo médico. Então, para ficar claro, isso está acontecendo. Sim, os pacientes estão sendo atendidos pelo médico também na unidade básica de saúde. A questão do agendamento, isso que não ficou bem claro. Por exemplo, o que ficou entendido, como ele colocou, é que o paciente chegou e foi dito por ele, não tem médico, você tem que agendar. Entendeu? Isso aí gera um pouco, né, de desconforto ali para o paciente. O paciente às vezes está com um problema um pouquinho mais sério, ou já tinha se programado, chegou lá, não tem médico, isso que foi dito. Eu queria que a senhora esclarecesse para ficar, né, bem entendido pela população o que de fato aconteceu, o que está acontecendo. Não, nós estamos com médicos em todas as unidades. Então, certo. Não ter médico é uma novidade para mim, que eu já vou verificar. Certo? O agendamento, ele é mais uma estratégia, ou seja, ele vai ser oferecido para o paciente. Não quer dizer que o paciente não vai chegar na unidade, não vai ser atendido. Não existe isso. A porta de entrada do SUS é a unidade básica. Então, assim, o que isso quer dizer para a gente, para a população? Que eu vou chegar na unidade, independente de eu estar agendado ou não, eu vou me apresentar para a recepção e ela vai me encaixar no atendimento que está agendado para aquele dia. É feito uma triagem? Sim. Normalmente. Não existe omissão de cuidado. Deu a entender que havia uma omissão. Omissão, porque se eu fecho a porta para o paciente que chegou para buscar um serviço de saúde, eu estou sendo omisso, eu estou omitindo, então não existe isso. Agora, eu estou sabendo de colegas que estão usando o agendamento como única estratégia, não é? Então, por isso que eu te falei que a gente tem reforço, que a gente vai capacitar todos os profissionais para ter um entendimento único sobre como deve funcionar o agendamento no âmbito do município de Cidrolândia e como que vai ser a continuidade do cuidado dos pacientes que vão de livre acesso. Então, não existe isso. Inclusive, eu tive um problema com comunidades rurais, que o paciente chega lá, vem de longe e chega lá, o enfermeiro fala, não, nós não vamos te atender. Não existe isso. Então, a gente tem feito essas correções junto às equipes das unidades básicas. Entendi. Então, no caso, é uma ampliação. Exatamente. Você está ampliando a possibilidade da pessoa também agendar. Sim. Além de ampliar, o agendamento conta pontos para a equipe. Faz parte do indicador de financiamento. Hoje tem uma avaliação que é feita pelo governo federal que dá nota para as equipes de saúde da família de todo o país de regular a excelente. E nós implantamos uma lei municipal onde vai ser repassado um recurso, que é o recurso de componente de qualidade, é um recurso de qualidade para as equipes que ganham a nota, que tiram a nota excelente, ou seja, que atingem o nível máximo de indicadores ou cumprem todas as metas que são relacionadas àquela equipe, certo? Ao serviço prestado à população. E aí o que acontece? Vem o recurso federal e a gente vai repassar esse recurso para a equipe que obtiver excelente na avaliação nacional. Então, é uma forma de valorizar o profissional. Então, a gente precisa, sim, rediscutir esse formato na atenção primária. A gente já está fazendo essa organização para que haja um entendimento único das equipes de saúde da família sobre como aplicar os indicadores nos seus espaços de trabalho. Mas em que momento algum a omissão de saúde é prática dentro do município de Cidrolândia. O paciente vai na unidade, ele tem direito ao atendimento. Tem um horário para esse paciente chegar na unidade para ele ser atendido, Vanessa? Não. Qualquer horário? Existem culturas do sempre foi assim, Douglas, que eu estou tentando romper com a prática da educação permanente. E aí entra um desafio. Sempre foi assim. Sempre distribuiu ficha. Sempre o médico tem um limite. Sempre, então assim, organizar o serviço para um melhor atendimento é necessário. Um serviço organizado tem uma melhor resposta, mas
não existe uma lei que justifique essa entrega de ficha, esse limite. O agendamento ele vai facilitar essa organização, mas vai caber a gente, a nós agora, a gestão, a organizar de que forma vai ser implantado. Muitos municípios já organizaram. Nós tivemos a apresentação de projetos de outros municípios que eles já têm avaliação excelente. Eles já organizaram esse atendimento. Nós estamos esperando, porque a gente já ia fazer isso no início do ano, mas como teve o processo seletivo, a gente está esperando a gente absorver, né, entrar essas pessoas que vão para fazer uma capacitação única para esses profissionais, para a gente definir no âmbito do nosso município como que vai funcionar a atenção primária à saúde. Mas a omissão não essa existe. questão do agendamento achei bacana, porque às vezes fala assim, ó, vai cedo, aí todo mundo vai cedo. E aí, enfim, se você, vou agendar para tal horário, eu já chego no horário, assim como é também no particular, né? Exatamente. Você se programa, vou às 10, vou às 15, eu programo aqui e tal. Às vezes é uma troca de receita, né? Enfim, é algo às vezes simples, né? Porque quando é grave, vai na UPA, vai no hospital, né? Quando tem um problema mais sério, enfim. Mas a UBS ali é para esse atendimento de acompanhamento, né? Que os médicos fazem com os pacientes. Mas aí tem aquela cultura, né? Todo mundo, vamos cedo. Aí enche de gente lá de manhã, tem que esperar. 10 horas não tem ninguém. Né? Então... A continuidade do cuidado, ela está relacionada justamente a esse calendário, né? A continuidade do cuidado, a esse fluxo de atenção organização, ao paciente, o que você falou no início, né, Vanessa? De organizar então, o atendimento. Você imagina uma mãezinha com uma criança, né, com um bebê. Ela tem lá mais 2 filhinhos. Olha o transtorno. Então, assim, eu não tenho com quem deixar minhas crianças. Eu preciso levar o meu bebê para a unidade para fazer o acompanhamento, ou um resfriado, ou algo que possa ter surgido na vidinha do meu bebê, mas eu não tenho com quem deixar minhas 2 crianças. Então, eu vou pegar minhas 2 crianças mais o meu bebê e vou para a unidade e vou ficar esperando muito tempo lá até eu ser atendido. Hoje o agente comunitário ele pode oferecer, e a própria unidade pode oferecer a consulta agendada para a mãezinha. Não quer dizer, mãezinha, que seu bebê não vai adoecer no momento mais improvável. A gente sabe, eu sou mãe, meus filhos são adultos, a gente sabe que o adoecimento não tem hora. Por isso que a gente tem que estabelecer e definir os critérios do agendamento e não fechar a porta da saúde para a população. Jamais, jamais. Isso não existe conivência em relação a esse posicionamento. Inclusive, a gente tem cobrado muito das equipes. A gente vai publicar uma resolução agora, reorganizando o horário de atendimento. A partir da absorção do processo seletivo, eu tenho pontuado muito aos colegas que estão entrando na rede. Não venha com aquela cultura de que você vai para a unidade rural 3 horas e vai vir embora. Nós temos aí enfrentamentos, ciclos que o prefeito tem cobrado da gente a serem quebrados. Se a unidade básica é o único ponto de atenção lá na unidade, na área rural, na área remota, Douglas, como que eu vou fechar portas e vir embora e deixar a população sem atendimento? Então a gente está reestruturando a rede justamente para poder ampliar o acesso. Organizar, é aquilo que você falou, organizar é necessário justamente para ter melhor resultado. Então a gente vem implantando a política nacional, o financiamento nacional, se adequando a esse modelo, mas sem fechar portas de acesso. Não existe isso. Maravilha. O Silvestre Gisotti, vereador aqui do município de Sidrolândia, participando com a gente aqui, vou deixar registrado aqui o comentário dele. Eu acredito no trabalho que vem desenvolvendo. É sempre aberto ao diálogo, se referindo à secretária. Escuta nossas cobranças e se esforça para ajeitar e ajudar. Obrigado, Zotti, aqui pela participação. Eu vi outro dia também o Márcio Cabeça, né, participando lá da unidade odontológica móvel, né, registrando lá também esse trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Antes, eu queria que você respondesse aqui a Maria Aparecida da Silva, registrando também aqui a participação do Lucas. Parabéns pelo trabalho, secretária. Lucas ARF está participando aqui com a gente, está assistindo. Obrigado aí, Lucas, pela participação. A Maria Aparecida da Silva questiona: gostaria de saber por que os pacientes estão sendo encaminhados para outras cidades do estado, como Dourados, Três Lagoas e Ponta Porã. Minha vizinha foi fazer um exame de endoscopia
em Dourados, e meu tio foi fazer cirurgia em Ponta Porã. O hospital daqui, se referindo ao hospital, né, na nossa cidade, não ia ser ponto de referência que iria receber pacientes de outras cidades. Mas por que então fecharam um posto de saúde central no horário noturno? Isso aqui a gente já respondeu, mas você pode falar também. Se referindo então a esses agendamentos, esses encaminhamentos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, Vanessa. Vamos lá. Como eu disse inicialmente, nós trabalhamos com níveis de atenção, ou seja, a gente tem atenção primária, atenção especializada e atenção terciária. O hospital, ele vem lá no final na atenção terciária, atenção mais que especializada, né, que as pessoas falam no linguajar comum. Enfim, o que acontece? O nosso hospital, ele tem uma capacidade de atendimento, ele tem habilitação e tem feito muitas cirurgias, tanto é um exemplo do Opera Cidrolândia, que nós lançamos agora. O nosso hospital, ele está devidamente habilitado junto ao governo federal, ao governo estadual, faz parte da política de regionalização do estado de Mato Grosso do Sul, só que o financiamento dessas cirurgias, ele é limitado a algumas especialidades, a ginecologia, urgência e emergência, e algumas gerais. Enfim, nós tínhamos um gargalo de cirurgias, especialidades como a otorrino, as varizes, que as meninas cobravam bastante, as nossas meninas do nosso município, enfim, as vasculares. Nós tínhamos esse gargalo. Então a gente lançou um programa municipal em parceria com o hospital, que é o Opera Cidrolândia, justamente para poder ampliar o número de cirurgias realizadas no município. Nós estamos com 400 pacientes aptos e nós já realizamos no âmbito do Opera Cidrolândia 99 cirurgias. Nosso hospital está em processo de estruturação. Ele tem o perfil hospitalar, que a gente fala o perfil do hospital, ele não tem condição, enquanto ele não tiver uma UTI, um CTI, e isso não é a gestão municipal que faz. A gente constrói, a gente coloca o equipamento, que agora a gente vai estar nesse processo de comprar os equipamentos e tal. A gente começa a produzir, solicita habilitação para o governo federal, para o hospital poder fazer esse atendimento, ter UTI, precisa passar por todo esse critério, todo esse processo, não é no momento em que o município quer. O SUS é tripartite, então ele precisa do aval federal, estadual, para funcionar em nível municipal. Nós não temos leitos de UTI ainda. Então, dependendo do quadro clínico do paciente e principalmente da idade, ou seja, a gente fala do perfil do paciente, nós não temos como operá-lo no nosso município. Porque se acontecer qualquer coisa com o paciente, nós perdemos a nossa licença de funcionamento. É claro. Sério isso. Todo o serviço de saúde é fiscalizado e muito fiscalizado. Existem fiscalizações semanais dos serviços de saúde. E o nosso hospital está funcionando redondinho. Então, tem perfis, Maria Aparecida, né? E Maria Aparecida. Maria Aparecida, que não podem ser operados em hospitais de médio porte. Então, nós encaminhamos os nossos pacientes para a fila da estadual, que é a fila que a gente chama CORE, que é um sistema de regulação, e o Estado regula esses pacientes conforme o quadro clínico, conforme a necessidade da cirurgia ou do atendimento, para os hospitais que a gente chama hospitais de referência, que são os hospitais de grande porte, como o Hospital Regional de Três Lagoas, o Hospital Regional de Ponta Porã, o Hospital Regional de Dourados, que tem sido, eu não conhecia ainda, Douglas, quero conhecer, mas a referência é muito boa do hospital, e o Hospital Regional de Campo Grande, além da Santa Casa e o Hospital Universitário. Então, dependendo do quadro clínico, a gente lança esse paciente nesse sistema, com o quadro clínico dele, com os exames, tudo, faz a solicitação e o Estado regula, ou seja, encaminha esse paciente para onde ele vai ser atendido mais rápido. A resposta que eu tenho tido dos pacientes que têm sido operados nesses hospitais é muito boa. O acompanhamento é muito bom, o encaminhamento é muito bom, a qualidade do atendimento é muito bom. Mas eu posso te afirmar, Maria Aparecida, que nós temos trabalhado junto com o hospital, inclusive eu quero agradecer a nossa diretora Amanda, muito parceira. Nós temos trabalhado junto, com muito afinco, com muita dedicação, para colocar o nosso hospital em outro nível. Respondendo em relação aos exames.
Nós temos o credenciamento, nós compramos os exames para atender nossa população, né? O SUS não é gratuito, o SUS a gente paga imposto, são receitas do município, receitas do governo federal, que financiam o sistema público de saúde para ele sair, para ter o atendimento à população. Então nós compramos os exames para ofertar para a nossa população dentro da nossa capacidade financeira, correto? Até a semana passada, Maria Aparecida, nós não tínhamos profissional, nem clínica, nem profissional credenciado para a realização do exame de colonoscopia e endoscopia no município de Cidrolândia. Mas nós tínhamos o credenciamento aberto. Nós lançamos um novo credenciamento ontem, Douglas, com mais especialidades e com os exames. E um profissional credenciou, para minha alegria, porque era um sofrimento, porque a fila de endoscopia e colonoscopia em nível estadual é muito grande, então a gente concorre com muitos pacientes para esses encaminhamentos. Enfim, na segunda-feira nós começamos, né, a realização dos exames de endoscopia e colonoscopia aqui no município de Cidrolândia. Esse profissional está atendendo o hospital e está atendendo o município de Cidrolândia, então ele abriu a agenda para atender a gente. Então nós estamos credenciando e conseguimos finalmente realizar endoscopia e colonoscopia, e eu estou muito feliz por isso. Em contrapartida, como a nossa fila era muito grande e represada, porque a gente tinha eram poucas as saídas para essa modalidade de exame, muito pouca vaga em nível estadual, nós também estamos regulando os pacientes para o Estado, nós também estamos usando o Estado para atender os nossos pacientes, para que vocês não fiquem muito tempo em sofrimento aguardando. Então a gente procura adotar todas as estratégias, todos os mecanismos que a gente tem na rede para atender nosso paciente. Então a gente vai atrás, não fica parado não. Em relação à unidade central, é como eu disse anteriormente, era um programa cofinanciado pelo Estado do Mato Grosso do Sul, o governo do Estado lançou uma portaria, nós aderimos e conseguimos passar nessa habilitação e habilitamos a unidade central. Esse programa foi suspenso, né, temporariamente. Então nós estamos muito otimistas que venha no modelo maior e amplo, porque a gente tem interesse em habilitar outras unidades, para a gente retomar esse atendimento. Então não é uma decisão da gestão municipal, é um programa interrompido, a gente precisa se adequar àquele momento. Nós não temos recurso próprio, não tinha essa programação, porque você sabe que para executar um recurso público a gente precisa ter uma programação, né? E a gente fez a interrupção, mas assim que for republicado o edital, com certeza, Maria Aparecida, nós seremos o primeiro da fila a estar lá nos habilitando novamente para continuar os nossos horários diferenciados. Maravilha, secretária. Registrar aqui o comentário do Fagner Olindo Santana, o Fagner que é da equipe, né? Está parabenizando aqui a secretária e todos os companheiros aí de trabalho. Equipe forte, disse ele. Obrigado, Fagner, aí pela participação. A Veridiana Rodrigues também participa com a gente. Parabéns, secretária. Vem desenvolvendo um bom trabalho no município. Muito boa nossa audiência, estamos aí com mais de 100 pessoas simultâneas aqui com a gente ao vivo, isso é um bom número, né? O pessoal quer saber sobre a saúde, né? O pessoal realmente fica antenado aí para saber os detalhes da saúde, realmente penso eu que é a pasta mais importante aí da gestão, né? E a Vanessa que está aí coordenando aí esse pepino, como diz o outro, não é fácil, né? Uma série de problemas, dificuldades, mas é como a gente disse, né, Vanessa? É uma questão de propósito, né? De amor às pessoas. Quem trabalha na saúde tem que amar as pessoas, o cuidado, né? Porque é um momento de muita dificuldade, fragilidade que as pessoas passam. Ninguém quer passar por problema de saúde, né? É muito difícil e é importante você ser bem atendido. E vocês têm tido essa humanidade, né? De poder atender as pessoas com carinho, cada um. Eu vejo que vocês vão em busca, vão atrás, né? Não são aquelas pessoas que estão ali, né, só para preencher. Estão ali realmente pensando no cuidado, no bem das pessoas. E isso faz muita diferença. Eu queria que você falasse também sobre a unidade odontológica móvel, que é uma novidade, né, que está chegando, e sobre os investimentos, né, em equipamentos que a saúde vem fazendo. Queria que você abordasse também a questão estrutural, né? A gente vê que às vezes você vai
num posto, ali às vezes a pintura não está legal, né? As pessoas querem se sentir bem na questão estrutural também. Eu vejo que está tendo já esse planejamento e é uma preocupação do prefeito Rodrigo Bastos, né? O Rodrigo falou com a gente, a gente está investindo, está separando recursos, está fazendo planejamento para investir realmente, melhorar a qualidade, não só, né, nos espaços de educação das escolas, mas também nos espaços de saúde, para que a população realmente tenha esse cuidado, né? E eu vejo sempre assim essa visão do prefeito, né, e de todos vocês da equipe de realmente fazer acontecer, né, Vanessa? Exatamente. A quem eu sou muito grata. É um gestor ímpar, um gestor com uma visão de futuro de excelência para o município de Cidrolândia. Claro que desafios, críticas fazem parte do processo de trabalho. As pessoas, nós vivemos num país democrático, as pessoas têm direito de falar, né, Douglas? Elas têm direito de se expor, de dizer o que pensam e está tudo bem. É assim que funciona. Claro. Mas enfim, o que acontece? Não é segredo para ninguém aqui no nosso município que nós pegamos uma rede aí de unidades de serviços de saúde totalmente abandonados. Um grande exemplo mesmo é a própria assistência farmacêutica, a forma como as medicações ficavam ali, os insumos ficavam, a questão das irregularidades dos serviços e principalmente a questão física, estruturante, né? A questão estrutural mesmo. Tem prédios, tem pontos de atendimento. Essa semana nós estamos atendendo o Jiboia, o ponto de atendimento do Jiboia, que está em condições totalmente insalubres, sem nenhum tipo de manutenção. E, na verdade, todos os equipamentos. A gente teve muito problema no ano passado, quando a gente iniciou o trabalho, com os equipamentos parando. O raio-x da UPA mesmo, que era chamado pica-pau, sempre com problema. Por quê? Porque são equipamentos, as cadeiras odontológicas, a parte de odontologia, meu Deus, muito difícil, muito desafio. Por quê? Porque não havia manutenção corretiva, preventiva, nem corretiva. Ou seja, a gente pegou aí uma rede totalmente desestruturada e tendo que fazer em toque de caixa, tudo funcionar, né? Tanto que foram 6 meses muito difíceis no começo pra gente, porque tudo no serviço público, tudo tem que ser um processo, a compra é um processo, a licitação é demorada por si próprio, então assim, muita burocracia. E a gente vem aí, apresentou junto com o prefeito, na verdade apresentou não, a gente elaborou junto com o prefeito um plano de reestruturação dessa rede de saúde. A gente sofre muito pela ausência de prédios públicos de saúde. Um serviço de saúde não é simplesmente locar um espaço e colocar, existem normas sanitárias a serem cumpridas, né? Então assim, hoje você pensando em estrutura, vou fazer um parênteses, por exemplo, o próprio laboratório, nosso próprio laboratório. A gente mudou o laboratório ali, já está pequeno, né? As pessoas ficam ali fora, em pé, esperando. Eu fico muito preocupada e muito ansiosa. Mas esse prédio foi possível com a ajuda do proprietário que azulejou, que promoveu a ambiência, ou seja, criou um ambiente correto, necessário, com todas as normas para que a gente pudesse implantar o laboratório. E eu não tenho prédios públicos que eu posso simplesmente ocupar hoje no município de Cidrolândia que cabem serviços de saúde. Então eu tenho que estar adequando o serviço de saúde. Uma que eu falo que uma das grandes vitórias que a gente teve são assim, as construções dessas novas unidades. Esse empenho do nosso prefeito em alocar recurso próprio e as emendas também, que os vereadores designaram, muito obrigada a todos os vereadores, para que a gente ajudasse, né, para que ajudasse a saúde a reestruturar a sua rede. Agora a gente vai receber também CAPS novo, né? Então assim, para que a gente pudesse passar por todos os serviços de saúde, reestruturando o espaço físico. Então existe um planejamento, a gente não tem dinheiro para tudo, Douglas, em todo o tempo. E todas as unidades vão passar por melhorias, todas as unidades, quer seja com recurso próprio, quer seja com recurso dos nossos vereadores, quer seja com recursos federais, todos. Então existe um planejamento para que todo mundo tenha um espaço digno para o atendimento de saúde. A gente tem vários espaços locados hoje, né? O Certeia, a Clínica da Mulher. A Clínica da Mulher a gente deu continuidade no aluguel, mesmo o proprietário propondo um aumento que, né, a gente ficou assustado, vou ser muito sincera com você, mas a gente pensa na população. A Clínica da Mulher hoje ela atende as mulheres,
as mulheres estão felizes ali, então a gente pensou muito mais na qualidade do serviço. Então, como que você muda um serviço de saúde que nem a clínica da mulher do dia para a noite? Acha um local e faz, então a gente acaba se submetendo a determinadas tratativas porque a gente precisa da continuidade. O próprio CAPS permaneceu no mesmo imóvel justamente para não ter que mexer. Então não tem como ter uma estrutura de rede que atende a população se a gente também não for para as locações, não tem como, né? E a gente foi se adequando à nossa realidade. Então, primeira coisa, todas as unidades, todos os serviços vão ter melhorias, todos, né? A UPA vai sair, nós estamos aí prontos para construir a nossa base do SAMU. Então, com a base construída, a nossa próxima etapa é brigar pela nossa gestão do SAMU, porque hoje ele é regionalizado, então a gente precisa melhorar o atendimento da urgência e emergência, então existe um planejamento. Segunda situação, você até tinha me colocado, eu vou voltar atrás, sobre o vereador Márcio, né, que esteve na unidade. Aquela unidade móvel, ela é um trabalho do Sindicato Rural, é a saúde bucal no campo. Eu sou particularmente uma apaixonada pelas unidades móveis, pelos consultórios móveis. E eu já vinha há bastante tempo perturbando o nosso prefeito. Prefeito, né? Meu sonho, porque assim, os pontos de atendimento não tem consultório odontológico, você entende? Então, assim, hoje os pontos de atendimento, eles fazem só atendimento com os médicos, com a enfermagem. Eu falava para ele, é um sonho, prefeito, me ajuda. E a gente já vinha discutindo isso, mas esse trabalho que a gente tem feito com muita responsabilidade também tem frutos. Então, em novembro do ano passado, através do deputado Geraldo Rezende, ele nos acionou. Sempre existe um saldo do PAC. O que é o saldo do PAC? Por incrível que pareça, tem municípios que recebem projetos do PAC e não dão conta de executar o projeto, ele é todo tratado em um sistema federal, não dão conta de vencer as etapas que são necessárias e perdem o recurso, perdem o equipamento, né? Existia um saldo de 2025. O Dr. Geraldo foi secretário de Estado de Saúde, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, então me conhece o meu trabalho, né? E ele ligou para mim, para o Bruno, e disse assim, vocês têm 24 horas para apresentar o projeto, para passar todas as etapas no sistema, porque eu tenho esse saldo para vocês, né? Que é a UOM, a Unidade Odontológica Móvel, e os equipamentos que a gente recebeu também, vários kits também odontológico e das unidades básicas, com equipamentos maravilhosos, como eletrocautério, bisturi elétrico, que são equipamentos da rede especializada que a gente vai conseguir ofertar serviço qualificado dentro da UBS. Nós recebemos vários kits, eles receberam 24 horas. Você topa? Eu falei, bora que eu boro, né? E a gente sentou, eu e Bruno, a gente trabalhou, conseguiu vencer as etapas e através da intervenção dele nós recebemos do PAC, do governo federal, a nossa unidade odontológica móvel, que já está sendo organizada para atuar justamente nessas áreas remotas, onde eu não consigo ter a cadeira odontológica. Então a gente vai conseguir levar o tratamento odontológico para os pontos de atendimento. Eu fiquei muito feliz, né? E os kits que eu acabei de falar. Então, assim, além da estrutura física, a estrutura de equipamentos. Então, assim, a Cidrolândia conseguiu, a gente passou, venceu e a gente está recebendo aí equipamentos também. Recebemos um ônibus também. O transporte sanitário é um serviço que custa muito caro, Douglas. Então, a gente está transportando aí mais de 600 pacientes por semana para atendimento de saúde. E são atendimentos pontuais, não são só consultas. Você buscar trazer do assentamento, e isso porque ainda tem falhas. Eu tenho ciente, população, fiquem tranquilos, mas a gente ainda está se organizando, porque existem limites prudenciais a ser cumpridos na folha de pagamento, existe transporte de urgência e emergência, o transporte sanitário no âmbito da saúde, ele é gigante, e a gente vem aí trabalhando para qualificar cada vez melhor. Claro que a gente não vai chegar em 100% em 1 ano e meio, então eu peço que vocês tenham paciência. A gente ouve todo mundo, a gente tem ali movimentos das organizações sociais, dos assentamentos, dos conselhos locais solicitando, e tudo isso está lá organizadinho. Então pontualmente a gente vai revisitando as demandas da população e na medida do possível nós vamos atendendo essas demandas, sim.
Maravilha, Sebastião Vanderlei está participando com a gente aqui também. Ele faz um questionamento aí que tem que ter essa estrutura também nos municípios menores, né, para não superlotar Campo Grande, e eu faço até um comparativo às vezes aqui, que é importante as pessoas fazerem esse comparativo, né? Vai um dia a Campo Grande, nas UPAs e nos bairros, para ver a situação, a dificuldade que está. Então às vezes as pessoas reclamam, né, Vanessa, do atendimento aqui, né? Demora um pouquinho ali, às vezes o atendimento e tal, depende muito do dia, depende muito do fluxo, né, das emergências, mas vai em Campo Grande para você ver como que está a situação também de medicamentos. Então assim, às vezes a gente reclama, mas nós estamos muito bem, né? Se você comparar, eu comparo também com Maracaju, né? Você chega realmente um atendimento muito bom na saúde. Maracaju sempre foi referência na saúde, o prefeito Marcos Caldeirão deu sequência ao trabalho que o Maurílio Azambuja iniciou, né, de investimento na saúde. Então você vê que o atendimento é muito bom. Agora, quando você vai a Campo Grande, às vezes as pessoas têm Campo Grande como referência, mas nunca passou por um atendimento em Campo Grande, né? Então ela nem sabe. Então realmente tem que fazer essa avaliação. Obrigado aí, Sebastião Vanderlei. Realmente você tem razão na questão de que precisamos cada vez mais estruturar, né? E o Jacó, toda a equipe junto ao prefeito Rodrigo Bastos está estruturando o nosso hospital para fazer as cirurgias. O tanto de investimento histórico que Sidrolândia recebeu, né, no nosso hospital, olha a estrutura que nós já temos ali, né, o atendimento melhorou muito, as cirurgias já estão sendo realizadas aqui no nosso hospital, vai ser ainda muito mais, vai ter UTI, vai ser uma referência regional Sidrolândia. Então eu acredito que nós estamos realmente no caminho certo. Obrigado aí, Sebastião, pelo seu comentário. A Idalina está junto com a gente aqui, obrigado, Idalina, né, com todo respeito à saúde, faço parte e me orgulho disso. Parabéns, Vanessa, nada é fácil, realmente, Idalina, obrigado aí. A Idalina, que é uma grande comunicadora também, grande radialista, obrigado aí, Idalina, e também é da área da saúde, né, concursada. A Tati Marcelino também participando com a gente, parabéns, secretária, bem esclarecido. A Edna Maria Mukiuti está com a gente também. Bom dia, secretária. Lembra aí que esse mês vermelho temos que fazer nossa parte doando sangue ou medula, né? Love Cidro está disponível para as pessoas que querem ajudar a salvar vidas. Só reclamar, Deus não abençoa. Realmente, Edna. Obrigado aqui também ao Geraldo Santos. Ao Guilherme Augusto está com a gente aqui também, né? Obrigado aí pela participação de todos aqui ao vivo. Já chegando aqui ao final do nosso bate-papo, o tempo realmente é curto, mas eu acho que a gente conseguiu dar uma pincelada aí em todas as ações, e eu queria, Vanessa, deixar aqui o microfone do Noticidade aqui à sua disposição para algo mais que você queira acrescentar, fica à vontade. Muito obrigada. Edna, importante lembrança que você fez aqui para a gente, né? Nós estamos no mês alusivo a salvar vidas, né, através da doação de sangue. Tivemos recentemente uma indicação do vereador Lê sobre o banco de sangue do município de Sidrolândia. Também é um projeto que a gente está aí dedicado, debruçado sobre ele, junto com a Amanda, com a diretora do hospital. Vamos doar, vamos participar não só das campanhas, né, que a gente promove, né, Edna, mas também participar do dia a dia do serviço público. O que está sendo construído em saúde é como você falou, Douglas, eu sou muito técnica, então assim, eu posso falar para você com muita propriedade que nós estamos no caminho certo. Nós temos um gestor sim arrojado, um comprometido, e isso é importante falar, porque você pode ter a melhor equipe técnica, eu posso ter todo o conhecimento, eu posso saber dos caminhos, eu posso entender como funciona, mas se o meu gestor, ou seja, se o dono, se o prefeito, né, o responsável, o pessoal brinca comigo, dono da coisa toda, mas realmente se eu com o chefe maior, ele não tem esse interesse de fazer, não tem equipe que resolva, não tem equipe que faça. O apoio dele em todas as ações de serviços de saúde, o entendimento, ele entende muito, ele discute muito, esse entendimento que ele agrega muito conosco, com a equipe. Isso a gente viu muito nitidamente no enfrentamento da Procolite o ano passado, né, em que ele esteve conosco, com a nossa primeira-dama, ele e a nossa primeira-dama junto da comissão, das discussões, das tomadas de decisão, viveu com a gente a perda dos nossos bebês, e que a gente via nos olhos dele a vontade de fazer
a gente fica mais fortalecido, mais enganjado, e esse engajamento faz muita diferença no resultado final que a gente traz para a população. E também o nome, né, que a credibilidade que ele leva para fora de Cidrolândia, quando a gente vai buscar recurso, a credibilidade que é depositada, é importante o gestor, você usou o nome de Maracaju, é muito importante o gestor do município ter essa credibilidade externa para trazer o recurso, para trazer o equipamento, porque as pessoas sabem, quem está investindo na cidade sabe que vai ser aplicado da forma correta, que vai chegar para a população, faz muita diferença isso na vida das pessoas, né? Desafios temos, problemas temos, enfrentamentos temos, críticas sempre terão e são necessárias, as críticas trazem crescimento, trazem avaliação, também os feedbacks, ou seja, as devolutivas positivas fortalecem. Como você disse, trabalhar com saúde é mais do que um trabalho, é uma paixão. A gente tem que amar o próximo, a gente tem que entender que a vida do próximo importa tanto quanto a nossa e entender que a gente tem que oferecer ali na ponta para as pessoas aquilo que a gente gostaria de receber. É só assim que a gente constrói um sistema público de qualidade, efetivo e que realmente atenda a necessidade de saúde da nossa população. Maravilha. Obrigado, Vanessa. Prazer recebê-la aqui mais uma vez. As portas continuam abertas sempre para a gente levar informação, responder aqui à sociedade, né? Não é fácil, claro, mas é necessário essa transparência. Eu parabenizo vocês muito por isso, por ter essa transparência, essa coragem, né, de conversar com a sociedade, de responder todas as perguntas aqui que foram feitas, né? Se ficou alguma pergunta que não foi respondida, pode deixar aí que a equipe vai responder, né? A Vanessa sempre entra em contato depois também com as pessoas para tentar ajudar essas pessoas. Então é muito importante fazer isso, realmente faz toda a diferença na gestão municipal. Parabéns mais uma vez e fica aqui, né, as portas abertas aí para uma próxima entrevista. Algo mais queira acrescentar? Agradecer você, parabenizar você pelo seu programa, pelo seu espaço, esse trabalho que você faz importante para o nosso município. Sou muito fã. Obrigado. Eu sempre que eu venho aqui, tenho a oportunidade de vir aqui, eu vejo o teu empenho, a tua dedicação, um grande profissional. Continue assim. São pessoas como você que fazem diferença para a comunicação, então parabéns também pelo teu trabalho, viu? E muito obrigada pela oportunidade, e eu estou sempre à disposição. Eu que agradeço, obrigado, Vanessa, parabéns mais uma vez. Então é isso, pessoal, na segunda-feira, quero já deixar o convite para vocês aqui, segunda-feira, 18 horas, nós vamos entrevistar o prefeito Rodrigo Basso, vai estar aqui também conversando com a sociedade. A gente tem vários assuntos aí, várias demandas para estar conversando com o prefeito, muitos investimentos no município, muitas situações aí também a serem respondidas pelo prefeito Rodrigo Basso, e ele já confirmou, hoje, antes um pouco de chegar a Vanessa aqui, ele já confirmou a agenda conosco aqui, vai estar ao vivo aqui na próxima segunda-feira, às 18 horas, eu convido todos vocês aí a participarem também. Lembrando que esse episódio é ao vivo, mas ele também é disponibilizado no canal do YouTube, tá bom? Então, se você quer às vezes assistir aí na sua Smart TV, mais à vontade, no sofazão, na cama, mais tranquilo, pode também, é só acessar o nosso canal no YouTube, site Noticidade, você vai ter lá o episódio disponível também aqui com a secretária de Saúde, Vanessa, que abordou aqui diversos assuntos relevantes para a sociedade de Cidrolândia. Então é isso, pessoal, em nome da Eforte Incorporadora, do Nutrimais Atacado, também da IVR Net, do restaurante Que Delícia, da Global Produtos Agrícolas e da Guri Home Center, esse foi mais um episódio aqui do podcast do Noticidade. Um grande abraço a todos e que Deus abençoe.